bem, estamos então ao vivo com vamos complementando aqui a informação então, nós estamos ao vivo com a doutora Bianca Lemos e com a Débora Gelman, lá diretamente de São Paulo, e a gente vai repercutir com elas aqui esse assunto que inclusive é parte da nossa enquete do dia de hoje aqui no Repórter Cultura, que é o sharenting. E elas é que vão explicar para a gente o que vem a ser esse termo, enfim, mais informações para a gente a respeito dessa situação. Primeiramente, muito bom dia, doutora Bianca e doutora Débora, sejam bem-vindas aqui ao Repórter Cultura. Bom dia a vocês, a todos os ouvintes. Estamos no Rio de Janeiro, né? Temos Opa, escritório em São Paulo, mas estamos no Rio de Janeiro. estão diretamente do Rio de Janeiro com a gente, então, É um maravilha. prazer poder participar e falar sobre esse tema que é muito novo, mas muito importante de ser abordado. Muito bem, doutora Débora, bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que eu vou então começar explicando um pouquinho sobre o sharenting, né? Para a gente poder aquecer um pouquinho. Certo, vamos lá então. O sharenting, ele é um tema, como a Débora falou, muito recente, né? Até por conta dessa era digital que a gente está vivendo, né? Das redes sociais que ganharam uma relevância muito grande, né? Na sociedade de uma forma geral. A gente mesmo, né? Nós adultos, a gente vive esse mundo digital muito intensamente. As redes sociais de uma forma muito intensa. Hoje em dia você trabalha por meio das redes sociais, você socializa por meio das redes sociais. Então, elas estão muito presentes na nossa vida e é claro que na vida das crianças e dos adolescentes também, nessa mesma proporção, ou então muitas vezes até mais, né? Porque a gente mal ou bem ainda tinha uma experiência analógica, né, pré-internet, e essas crianças elas já nasceram na era da internet, já nasceram na era da tecnologia. Então, se você dá um tablet para uma criança de 3 anos de idade, ela sabe usar muito melhor do que eu, por exemplo. Então, é um fato que a vida online está muito mais presente na vida deles. E por conta disso, né, por conta dessa utilização das redes sociais de uma forma até meio doentia por parte da sociedade hoje em dia, a gente tem também, consequentemente, uma superexposição das crianças. Então, e justamente a pandemia aumentou bastante essa questão da exposição, porque com o lockdown, as pessoas, né, cada vez mais em casa, a forma de socializar justamente foram as redes sociais. Advogados, por exemplo, que não utilizavam, hoje em dia utilizam as redes sociais, a gente fala em escritórios virtuais, a verdade é essa. E justamente quando a gente fala em sharing, né? Share, em inglês, é um termo inglês. Share, compartilhar, team de parenting, de pais. Então, é o compartilhamento excessivo pelos pais de informações, né? Expor os filhos publicamente. E justamente as redes sociais são, as plataformas são utilizadas para isso, né? Temos o Instagram, o Facebook, agora o TikTok, enfim. Então, isso é muito bom, porque é uma forma de socializar, uma forma de parentes que estão distantes, amigos distantes, poderem conviver virtualmente, poderem acompanhar o crescimento das crianças, né? O que está acontecendo, mas, por outro lado, isso pode causar inúmeros prejuízos. E é justamente sobre isso, nós advogadas, especialistas em direito de família, nós precisamos falar sobre esse tema. É um tema que as pessoas, infelizmente, não sabem e não pensam nas consequências que isso pode acontecer com essas crianças e adolescentes. E o que eu acho importante só destacar é que não é qualquer tipo de exposição, né? É a superexposição, é a exposição exagerada. Então, o sharenting, ele é o overshare, né? É a superexposição, é o super compartilhamento da parentalidade e da vida das crianças. E aí isso pode causar inúmeros, né, bullying, as crianças podem acabar sofrendo bullying. A gente tem a questão também do direito ao esquecimento, uma vez que de repente algo viraliza, uma publicação viraliza, lá na frente, quando essa criança crescer, será que essa criança vai gostar? Será que isso pode prejudicar essa criança no futuro, né, quando virar adulto? Então, a gente tem que, os pais precisam tomar cuidado em relação a essa superexposição. Muito bem,
para a gente continuar, então, acho que deu para entender bem o que é o sharenting, é justamente a superexposição. Agora, vocês estão estudando esse tema, a gente vai entender daqui a pouco também quais são as consequências, não só para as crianças, mas as consequências para os pais que fazem esse tipo de superexposição dos seus filhos. Mas o que eu queria saber é o seguinte: dentro dos estudos de vocês a respeito do tema, onde é que está o limite? Onde é que você consegue identificar onde é uma exposição normal e positiva até, dentro da socialização, e onde é que começa a superexposição? Esse limite ele é muito subjetivo, né? Não tem muito na letra da lei uma forma de você estabelecer o que é superexposição, o que não é. Mas a gente tem alguns elementos que eles podem ser caracterizados como um abuso da exposição à privacidade das crianças. Por exemplo, informações escolares, né? Qual é o uniforme que as crianças estão. Sempre que os pais forem filmar os filhos e tudo mais, é importante que essas informações pessoais que demonstram dia a dia da criança, rotina, horários, elas sejam resguardadas. Outro tipo de superexposição pode ser até a superexposição, que tem muitos casos. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou no início desse ano de uma mãe nos Estados Unidos que ficava obrigando a criança a chorar. E aí ela ficava, chora, chora, chora. Ela era uma blogueira, né? Uma youtuber. E aí ela ficou pressionando a criança, violentando até a criança psicologicamente para que ela chorasse muito no vídeo, para que ela pudesse filmar e mostrar aquilo para os seguidores. Esse vídeo viralizou, inclusive. Então, deixar a criança em situações vexatórias, né? Tem pais que filmam a criança fazendo suas necessidades no banheiro e expõem nas redes sociais. Então, todos esses elementos, né, a gente pode considerar como uma superexposição. Exemplos, né? De superexposição, ou até mesmo a superexposição de tempo mesmo, né? Aquela pessoa que fica filmando a criança o dia inteiro, que a criança já nem aguenta mais aparecer tanto nas redes sociais. E outro fator que eu também acho que é importante de ser levado em consideração são quantos seguidores aquela pessoa tem. Então, por exemplo, é diferente nós, civis, né, lá com os nossos 500 mil seguidores no Instagram, compartilhando algumas informações das crianças, de uma pessoa que tem a internet como um trabalho. Então, essa pessoa, de repente, tem 10 mil seguidores, 100 mil seguidores. O alcance daquelas informações também vai ser muito maior. Então, são elementos subjetivos, mas que eu acho que tem uma certa objetividade nesses critérios, né, que eu apresentei aqui, por exemplo. E uma vez também comprovado o dano, aí sim o próprio Ministério Público vai ter que tomar alguma atitude em relação a isso, né? Então, é um tema muito novo, a gente ainda não tivemos, né? A gente vê casos assim, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é um tema bastante novo e a gente ainda não teve oportunidade de atuar, mas a gente orienta muito os nossos clientes, os pais, a tomarem cuidado com essa questão, principalmente um tema interessante, é quando são pais separados, essa questão da guarda compartilhada, um pai fiscalizar o que o outro está fazendo. Então, assim, a gente orienta os pais nesse sentido, de tomar cuidado com essa superexposição dos filhos. Pois é, acho que agora a gente começa a entrar aí também num outro assunto, outro tema importante dentro dessa conversa, que é o seguinte: quem é que vai reclamar, né? Quem é que vai abrir o litígio a respeito dessa situação, normalmente, e nos casos que vocês já têm aí contato, que, segundo vocês informam aqui, isso, né, tem alguma coisa já acontecendo nos Estados Unidos a respeito, mas nesse caso, quem é que vai abrir um litígio a respeito dessa situação para defender a criança, por exemplo? Na verdade, a gente aqui no escritório teve até uma produtora também que uma das crianças tinha uma produtora que produzia um canal no YouTube e uma criança que era apresentadora. E aí o Ministério Público entrou com uma ação contra essa produtora para acabar com esse canal, né? Falando até de uma questão de trabalho infantil, de abuso de trabalho infantil, porque a criança estava ali sendo super exposta no YouTube, era um programa que
falava um pouquinho, não falava muito da rotina da criança, mas assim, de uma certa forma, eu colocava ela numa situação de muita exposição, era uma criança de 7 anos de idade, mas tinha o consentimento dos pais, né? E a gente foi procurado pela produtora justamente por conta desse consentimento que foi dado pelos pais e a produtora tentando se isentar, então, dessa responsabilidade quanto a ter uma criança ali, né, sendo a apresentadora do programa, exatamente pelos pais terem topado. O que, de fato, acontece, né? Os pais, eles têm essa responsabilidade legal sobre as crianças. Então, se os pais autorizam aquilo... Mas o Ministério Público, ele fiscaliza, ele justamente atua na defesa dos interesses dos menores, isso está previsto na lei. Então, é interessante também os pais entenderem que mesmo que haja esse consentimento, tem que ter esse limite, entendeu? E os próprios pais também podem fazer essa fiscalização, né? O que a gente mais vê também são pais separados, que têm os filhos, de alguma forma, sendo expostos nas redes sociais, seja porque o outro genitor é famoso, seja porque até mesmo usa a imagem da criança de uma forma meio exagerada. E isso é muito discutido em ações de guarda, né? Dessa superexposição das crianças também numa disputa judicial entre os pais. Muito bem, então essa situação aí da superexposição, ela pode gerar um litígio, inclusive, e acho que vocês tocaram num ponto bem importante aí. A gente não é um caso só que acontece, mas tem muitas crianças envolvidas aí com canal no YouTube, né? Que tem, inclusive, já as crianças, quando você vai, o que você quer ser na vida aí com 5, 6 anos? Ah, eu quero ser youtuber. E aí os pais, lógico, incentivam, vendo aí casos de sucesso de youtubers que estão aí ganhando dinheiro, inclusive já com pouca idade. Então, essa é uma situação que tem que se tomar um cuidado e que o Ministério Público, inclusive, vocês falaram aí, o Ministério Público entrou com uma ação contra essa produtora. Exatamente. E na verdade, o que está acontecendo, né, é que hoje em dia a internet ela é uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda muito rentável, inclusive. Então, acaba que os pais veem ali uma oportunidade, eles têm uma criança, de repente, que é um pouquinho mais desenvolta, né? Que falam melhor, que se expõe, que é engraçadinha, e eles veem ali uma oportunidade de mudar, muitas vezes, a realidade da família, né? Eu gosto muito de um caso que eu acho, enfim, vou lançar uma polêmica aqui, mas que para mim é muito marcante, que é a menina Alice, que virou até a protagonista, né, de uma grande rede de bancos, e ela né, os vídeos dela viralizaram muito na internet, né, por conta da perfeita dicção dela e tudo mais. Então, são exemplos dessas crianças que são crianças que ficam famosas, né, na internet, nas redes sociais. Elas ganham fama pelas expertises dela, pelas aptidões delas, realmente, né, um desenvolvimento muito fora da curva, né, para a idade delas, e isso ganha um destaque. Só que esse destaque também tem suas consequências, né? Tem seus perigos. A gente não sabe no futuro, quando essas crianças forem adultas, como que isso vai afetar a vida dessas pessoas, né? Dessas crianças. Então, a gente fica como advogadas da área, a gente, como mães, né? Eu também tenho filhos e também controlo essa questão da exposição das crianças nas redes. A gente tem essa preocupação com essas pessoas. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como que isso vai ser utilizado, se vai ser utilizado de uma forma... Hoje pode ser legal, hoje pode ser interessante, mas e no futuro? Será que as pessoas vão entender dessa forma? Então, é um alerta que a gente está fazendo. Pois é, ainda quando são as qualidades que são exaltadas, né, de alguma criança, de algum adolescente, e suas qualidades são exaltadas, tudo bem, né? Lá no futuro, se eu olhar para trás, você vai ver, poxa, eu era famoso, eu tinha uma certa exposição pelas minhas qualidades. O problema é quando alguns casos, como vocês mencionaram aí, que os pais utilizam as crianças, né, para ganhar views ali nas suas redes sociais, mas de uma forma meio pejorativa, né, utilizando as crianças para alguma coisa engraçada, alguma coisa que depois realmente pode se reverter contra as crianças. Eu acho que esse é o principal fator aí que vocês alertam. A gente já tem até alguns casos de crianças viralizadas, né? Crianças que já foram virais em algum momento aí da história, que cresceram
e entraram com ação contra os próprios pais, indenizatórias, pedindo indenização pela superexposição quando eles eram crianças. Por quê? Muitas dessas crianças depois crescem e não conseguem emprego, porque elas ficam com aquela estigma daquele vídeo. Tem um vídeo famoso de um menino que, num bar mitzvah, ele fez um vídeo engraçado, né, que na época foi muito utilizado nas redes, né, com um tom jocoso, na verdade, e ele ficou completamente assim, estigmatizado mesmo, né? Porque tem vários casos desses de sharing que causam também um bullying muito grande, né, nas crianças na escola. Então, imagina, você ficar ali expondo o seu filho, fazendo as necessidades dele no banheiro, tirando meleca, sabe? Assim, uma exposição desnecessária, né, da rotina da criança, que você acha engraçadinha, mas que as crianças que estão ali convivendo com ela vão ganhar munição para poder jogar aquilo contra ela, né? E fora os haters também, que são as pessoas exatamente. desconhecidas, fora os haters que infelizmente existem, né? Tanto de pessoas conhecidas como das pessoas desconhecidas. Então, esse mundo virtual é um mundo maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar atento. Todos os pais têm que ficar atentos. Muito bem. Olha, a nossa conversa está muito agradável aqui. Só lembrando que a Bianca e a Débora são advogadas, estão falando conosco diretamente do Rio de Janeiro, tem escritório aí também em São Paulo. E eu só queria, para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui, em função do nosso tempo limitado aqui também, o seguinte, que vocês falassem um pouquinho mais sobre as consequências para as crianças, então, do sharing. A gente já falou bastante sobre isso, mas reforçar, né, o objetivo da nossa conversa aí, que é a conscientização, e depois, na sequência, para finalizar, então, as consequências para os pais que expõem demais as crianças, quais são as possíveis consequências num caso de litígio a respeito dessa situação. Quer falar? Qual delas você quer responder? Então, a consequência, assim, para as crianças é justamente esses danos que as crianças podem sofrer, né, de bullying, podem ter essa questão da autoestima reduzida, afetada. Então, no futuro, elas podem ter dificuldades de conseguir emprego. O direito de privacidade delas pode ser violado. Então, assim, esse é o maior dano que essas crianças podem ter. E quanto aos pais, né, assim, a maior consequência, eu acho que pode acontecer no futuro, né, foi esse exemplo que eu dei, de crianças que se revoltam, né, contra esses pais que utilizaram da imagem deles, que de alguma forma até ganharam dinheiro com o uso dessa imagem, e entram com ações indenizatórias. Isso pode acontecer, e isso vem acontecendo, porque é uma coisa muito recente. Se a gente for considerar que a internet existe há pouco tempo, essas crianças cresceram e agora elas são adultas. Então, agora elas estão tomando medidas contra esses pais, e isso pode virar uma constante lá no futuro. Tem o próprio Ministério Público que faz a fiscalização, né, dessa paternidade, né, dessa parentalidade, e os próprios outros genitores, né, quando você está num cenário de litígio com o pai da criança, com a mãe da criança, enfim, até com os avós, muitas vezes, essas pessoas podem utilizar essa superexposição, essa violação de privacidade como um elemento até para tirar uma guarda, por exemplo. Porque se você usa a privacidade abusivamente da criança, você, na verdade, está cometendo uma violência contra aquela criança, né? Você está desrespeitando um direito que ela tem. Então, isso pode ser uma arma, né, digamos assim, muito forte da outra parte contra você. Por isso que é muito importante que as pessoas tenham o máximo de consciência possível. E ninguém está falando aqui também que não é para compartilhar foto, não é para compartilhar um vídeo engraçadinho de vez em quando. Todo mundo faz isso, não é esse o problema. É o compartilhamento consciente que a gente chama. Compartilhamento consciente, e o pior que pode acontecer é justamente no futuro um rompimento familiar, que é justamente isso que a gente evita aqui. E família é a base da sociedade. E vamos respeitar os nossos filhos, assim como nós respeitamos os nossos pais.
Muito bem, olha, eu quero agradecer imensamente as advogadas aqui que participam da nossa programação, a Bianca Lemos e a Débora Gelman. Tá correto a pronúncia? É Gelman? É Gelman, mas falam mas é Gelman. Isso. Gelman, então. Tá bom. Isso. Corrigindo aqui, a Débora Gelman, que estão participando aqui da nossa programação, elas que são especialistas em direito da família. Como é que... Bom, desculpe. Oi? Como é que a gente bom, eu encontrei vocês, eu vi uma matéria sobre o tema numa matéria aqui que saiu num jornal aqui da região, e aí encontrei vocês nas redes sociais. Encontrei vocês nas redes sociais, mas como é que é? Numa exposição consciente, né? Não numa super Exposição exposição. consciente. A gente até aconselha, façam, né, o perfil profissional e o perfil privado. O perfil privado compartilha com amigos, com as pessoas queridas, a rotina, os filhos, e no perfil profissional, somente questões profissionais, que é justamente como a gente faz aqui. Certo, vocês atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. No Brasil todo, porque Brasil hoje todo. os processos são todos eletrônicos, mas o escritório fica Rio de Janeiro e São Paulo, capital. Como é que é o nome do escritório de vocês? Lemos e Gelman Advogados. Lemos e Gelman Advogados. Bianca e Débora, obrigado pela... Oi? E tem também, quem quiser também se aprofundar um pouco mais nessas questões de direito de família e sucessões, eu tenho um canal no YouTube chamado Jogando Direito, e a gente fala sobre essas questões todas envolvendo direito de família e sucessões. São questões atuais, temas assim super interessantes, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai ser bem-vindo ao meu canal. Legal. Jogando Direito é o nome do canal, então. Isso. Jogando Direito. Muito bem. Bianca e Débora, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura desta terça-feira. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. 8h30.